Bom, então a gente inicia a sessão 4.2 e a gente fala gestão da mudança organizacional sob planejamento e estratégias, ok? Então, chegando ali no slide número 1, nós temos ali uma figura, gestão da mudança organizacional nas crises, o papel do RH. E o papel do RH é um papel muito importante dentro dessa mudança. Ele tem um envolvimento muito grande dentro disso, né? Então, a palavra da vez é a mudança, como nós falamos ali no começo, né? Se na nossa vida pessoal nós estamos aí nos adaptando à transformação que exige uma certa serenidade e também uma grande resiliência na vida profissional, não tem sido diferente, né? E quando a gente fala aí da palavra de resiliência, né, nós precisamos entender, e eu acho que você já conhece o significado da palavra resiliência, que significa você mudar de uma determinada situação e voltar à situação anterior, mas de uma forma totalmente diferente, né? Você não volta da mesma forma. Vamos pegar, por exemplo, aí um elástico de dinheiro, se você tiver um elástico de dinheiro novo, por exemplo, quando você pega esse elástico e estica esse elástico, né, quando ele volta, você teve a resiliência, né? Ele estava de um jeito, você esticou, ele mudou o jeito, depois ele voltou à mesma forma inicial. Mas ele já não está do mesmo jeito, né? Ele está voltando diferente. Porque quando você pegou ele novo, ele estava com uma certa elasticidade. Quando você esticou e voltou, ele já não voltou mais com aquela mesma elasticidade que estava no começo. Ele voltou um pouquinho mais largo. Mas ele voltou à mesma condição que ele estava antes, certo? Sem estar esticado. Então, a resiliência é isso. É você estar numa determinada condição, você vai sofrer uma determinada mudança, mas você depois vai voltar e vai voltar de uma maneira diferente, tá? As empresas também, né? A gente está sempre dando esse mesmo exemplo, elas foram surpreendidas aí pelo surto do novo coronavírus, né? Do Covid-19, que impôs a todos nós, indistintamente, tá? Uma necessidade de adaptação inédita em vários âmbitos das nossas organizações. Então, a gente teve que mudar do dia para a noite. Então, nós sofremos aí uma resiliência, né? A gente mudou a forma de fazer uma série de coisas, mas voltamos à nossa condição, a condição que nós estávamos, tá? Mas sofremos uma mudança realmente radical em tudo isso. Mas nós sabemos também que toda mudança ela gera uma resistência. A gente acabou de falar isso, né? Não tem por onde. Todas as vezes que você for fazer uma mudança, você vai agradar alguns e vai desagradar outros. Isso é ponto pacífico. Pega, por exemplo, um exemplo típico é uma festa de casamento, né? Você pode ter lá, por exemplo, 10 marcas de cerveja, alguém vai dizer para você que a cerveja estava quente, que não tinha a marca que ela gostava, que toda hora passava só uma marca para você, a outra marca não passava, que em vez de você queria a garrafa e passava a latinha, você queria a latinha e passava a garrafa, que a coxinha estava fria, que a coxinha estava muito grande, que a coxinha estava pequena, enfim, a gente não consegue agradar. Você pode matar um boi, que alguém vai dizer que a carne estava crua, né? Ou que a carne do boi estava dura. Isso não tem por onde, né? Nós sabemos também que toda mudança ela gera uma resistência. E a pergunta mais importante é: durante uma crise em que a mudança é sinônimo de sobrevivência, nós temos tempo para perder? Não temos, né? Então, no slide 4, aí a gente vai falar de gestão de mudança e resistência. Então, quando nós temos a mudança, nós não podemos perder tempo, né? De forma alguma a gente pode perder tempo, tá? Porque senão a gente vai perder dinheiro. Então, entre as explicações para as grandes dificuldades de implementar uma determinada mudança organizacional, nós temos dois fatores principais aí nas mudanças. O primeiro é a resistência do colaborador à mudança, e o segundo, por incrível que pareça, é a resistência do líder à mudança, tá?
Então, do mesmo ponto que nós encontramos a resistência no colaborador, a gente também encontra resistência no líder. Com referência à mudança do colaborador, nesse momento específico, por exemplo, que a gente está vivendo, a decisão ela precisa ser tomada de maneira ágil e também de assertiva, tá? Mas também não significa que elas não possam contar com a contribuição dos colaboradores, é óbvio, né? Não tem por onde, eu preciso contar com a colaboração do meu colaborador, tá? Se ele não for colaborar com toda essa mudança que a gente está vivendo, a mudança não vai acontecer, né? Você imagina a quantidade de pessoas que estão trabalhando aí em casa, home office, vários colaboradores. Imagina se esse colaborador que está trabalhando em casa, ele for resistente a essa mudança, né? O trabalho não vai acontecer, né? Não vai ter a sua continuidade, né? Eu conheço um monte de gente que trabalha em telemarketing nos mais diversos setores, né? De vendas, de cobrança, de informações, de vendas diversas, que estão trabalhando em casa, né? Que estão trabalhando home office. Tá? Depois aí o segundo ponto de resistência é o líder, né? E esse é meio complicado quando ele não quer aceitar a mudança, né? Então, uma liderança baseada em comando e controle são as que mais apresentam resistência às mudanças organizacionais, né? E aí você, como um papel de RH, né? Um papel de recursos humanos, ou o papel de agente de mudanças, tanto interno como externo, é nessa hora que você precisa fomentar um elo estreito entre o líder e entre também o time. Porque você imagina que você tem um líder, né? E ele está fomentando o seu time a não efetuar essa mudança. Então, é uma coisa muito complicada. Tá? Então, você precisa trazer essas pessoas para o seu lado. Tá? No slide número 5, nós temos aí o seguinte título: Como fazer a gestão da mudança organizacional? E nós temos aí um pequeno gráfico, né, que ele mostra para você uma curva de adoção de uma nova tecnologia. Tá? Então, você tem lá o mercado inicial e você tem na outra ponta o mercado principal. Né? Então, para responder esta pergunta, é fundamental você conhecer o perfil das pessoas que compõem a organização. Tá? O agente de mudança, quando ele inicia a mudança, quando ele está na empresa para fazer a mudança, ele vai fazer o plano de ação, né? Vai começar a incrementar aí as mudanças. Ele precisa conhecer, é necessário que ele conheça o perfil das pessoas, né? Porque quando você conhece o perfil da pessoa, quando você conhece a pessoa, fica mais fácil aí você negociar, conversar com a pessoa, trocar ideia com a pessoa, trazer essa pessoa para perto de você, enfim, para que você possa realmente trabalhar aí nessa mudança, tá? Então, esse gráfico que você tem aí, que você está visualizando, ele ilustra um padrão comportamental e psicológico durante as mudanças e ele também nos ajuda bastante nessa área. Então, o mercado inicial lá, você tem as pessoas inovadoras e você tem as pessoas visionárias, né? Os inovadores e os visionários. Se você somar esses dois índices, você vai perceber que você tem 16%, tá? E essas pessoas, tanto os inovadores mais os visionários, são as pessoas que apoiam as mudanças com mais facilidade, ok? Na outra ponta do gráfico, você também tem 16% ali de colaboradores, que são chamados colaboradores céticos, né? E esses colaboradores céticos são os colaboradores que questionam a necessidade da mudança. Inclusive, em alguns casos, eles negam uma realidade que é inquestionável. Então, é aquelas pessoas que realmente vai dizer para você que a mudança não vai dar certo, que isso não vai acontecer e tudo mais, tá? No meio do caminho ali, você tem as pessoas pragmáticas e você tem as pessoas
conservadoras, que somam 34%, e que podem ou não ser resistente a algum tipo de medida. Tá? Então, essas pessoas aí é que você precisa trazer por seu lado. Tá? E de que forma a gente vai trazer essas pessoas para o nosso lado? Tá? Então, se você mudar para o próximo slide, nós vamos ter aí uma estratégia de mudança chamada ADKAR. Tá? Então, como é que o ADKAR dentro de uma boa gestão de mudança? Então, o ADKAR significa aí a sigla de cada uma das palavras em inglês, né? Que nós podemos entender como consciência, desejo, conhecimento, ação e reforçar. Sendo que as três primeiras, a consciência, o desejo e o conhecimento, nós enquadramos como engajamento. E a ação e o reforçar, nós enquadramos aí como uma implementação. Tá? Então, a parte do engajamento, de que forma é que a gente vai ver essa parte aí, tá? Então, vamos lá. Eu tenho ali a primeira parte, que é a parte da consciência, né? Então, nessa primeira parte, o primeiro desafio do agente de mudança, ou de você, que está no papel de RH, que está colaborando, que está ajudando com essa mudança, é deixar claro que a mudança é a solução necessária para o momento, tá? Tanto para o líder como para o colaborador. Né? Então, essa é a parte da consciência, você está conscientizando as pessoas de que aquela mudança ela é necessária. Tá? É necessário fazer aquilo, é preciso fazer aquilo. Tá? Então, você precisa conscientizar a pessoa para que ela passe a ser engajada, para que ela realmente aceite aquela mudança. Tá? Depois você tem a parte do desejo. Né? O próprio nome, aí, a própria colocação, já nos remete ao que a gente precisa fazer. Né? O desejo, nesse momento, você que é de RH, né? A maneira, de que maneira também eu consigo conectar a mudança organizacional à motivação e ao propósito pessoal dos colaboradores. De que maneira eu posso fazer isso? Tá? Então, você precisa trazer o colaborador para o epicentro de toda essa mudança, para que ele também assume uma posição ativa. Então, quem é de vendas, por exemplo, quem trabalha com vendas, conhece muito bem esse exemplo que eu vou dar do desejo. Um bom vendedor não é aquele vendedor que tenta vender uma caneta a você, por exemplo. Né? O bom vendedor é aquele que passa a você que você precisa da caneta, que você tem desejo pela caneta. Percebe como a venda ela é diferente? Eu sei que eu estou precisando vender, mas em vez de eu mostrar a necessidade da minha venda a você, eu mostro que você tem o desejo de adquirir a caneta. É diferente a coisa. Né? Eu mostro que você precisa de mim, eu mostro que você precisa aceitar a mudança. Eu mostro para você que você precisa estar dentro do contexto. Tá? Então, dessa forma também, eu vou te trazer aí o convencimento, a parte do convencimento. Né? A etapa do conhecimento, tá? Por exemplo, né? É nesse momento que você precisa, por exemplo, oferecer o maior número de informação possível sobre a mudança. Né? Lembre-se que nós falamos muito lá atrás da informação, de você estar informando a pessoa, de você estar cientificando a pessoa do que está acontecendo. Então, nessa hora, é importante o conhecimento, a comunicação, o feedback, né? Você está ali informando o que está acontecendo e tudo mais. Tá? Depois, na parte da implementação, nós temos ali a parte propriamente dito da ação, né? Da forma que vai acontecer, a hora que está acontecendo, né? É a hora da mudança, ok? É na hora que ele aceita a mudança, então é a hora que parte para a ação. Eu fazia desta forma, agora eu vou fazer desta outra forma. E por último, você tem ali
a parte do reforçar, né? Então, é hora de você reforçar a mudança. Tá? Então, é nessa etapa que o colaborador, o líder, ele vai conseguir ver que a mudança que você propôs, no fim das contas, fez todo o sentido. Né? Então, você foi lá, você conversou, você dotou ele de informação, de uma série de informações, né? Você mostrou a ele que ele tem o desejo, que ele precisa estar junto, você conscientizou ele, então aí sim a tua mudança ela vai ter sucesso. Tá? Passando para o outro slide, na gestão da mudança organizacional também, é fundamental evitar que o time entre numa zona de pânico, né? Porque se ele entrar na zona de pânico, aí você não consegue tirar esse funcionário mais aí da zona de pânico, tá? Então você tem 3 zonas aí, você tem a zona do conforto, a zona do aprendizado e a zona do pânico, né? A zona do conforto que concentra os principais costumes e as habilidades desenvolvidas pelo colaborador, né? Então você tirar as pessoas da zona de conforto também é difícil, né? Ah, eu faço desta forma, sempre fiz dessa forma. Mas para que mudar? Está indo tudo muito bem, está indo tudo muito bom. Né? Depois você tem a zona do aprendizado, que é a zona que precisa de suporte para absorver aí as novas funções e as novas habilidades, tá? E por último você tem aí a zona do pânico, que ninguém quer entrar nessa zona do pânico, né? Porque se você entrar nessa zona do pânico, é aquela zona em que a pessoa fica com medo, que vai dar tudo errado, que ela não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, tudo aquilo que porventura você tenha implantado, você tenha feito, então vai acabar não acontecendo e dando um grande trabalho, tá? Por fim, para a gente encerrar aí com chave de ouro a nossa aula, né? Tem um texto aí para vocês lerem, um texto pequeno, uma coisa interessante, sobre realmente gestão de mudança e é hora de você olhar para as pessoas. Tá? Então, fazer a gestão de mudança organizacional, ela é um grande desafio, porque afinal, nós estamos falando de pessoas, de expectativas, de receios e também de emoções. Implementar mudanças em um cenário de incertezas, como por exemplo o que nós estamos vivendo, que mexe com o emocional e está mexendo muito com o nosso emocional e mexe com o emocional dos nossos colaboradores, é quase uma tarefa digna de um herói. Mas você sabe muito bem que na vida real nós não temos superpoderes. Nós temos, sim, o propósito e a nossa vontade de desenvolver pessoas para tornar essas pessoas cada vez pessoas melhores. Então, tá aí o que nós tínhamos para passar para vocês hoje, né? A importância da mudança, por que mudar? A mudança ela é necessária, tá? A mudança ela é muito boa, ok? Se você, por exemplo, nunca trocou um móvel da sua casa, por exemplo, né? Se todo dia você chega e o sofá está sempre no mesmo lugar, é legal você pegar esse sofá e colocar num lugar diferente, de uma forma diferente, de um jeito diferente, tá? Porque assim você consegue realmente se sentir melhor, né? Você vê as coisas de uma forma diferente. Para a gente finalizar aqui, para fechar a nossa aula, eu vou dar um exemplo prático para vocês, né? Quando a gente começou a trabalhar home office, né? A preparar as aulas e tudo mais, quando a gente começou a aprender a trabalhar com software, tal, essas coisas todas, eu tive que montar uma base aqui em casa para mim poder trabalhar, embora eu tenha alguns lugares aqui já estipulados para isso, mas eu tive que montar uma base do dia para a noite, uma coisa muito rápida para mim poder trabalhar rapidamente. E uma das formas que eu arrumei para trabalhar rapidamente foi montar uma base, né, um quartel, dentro do meu próprio quarto, que é onde eu tenho um ponto de internet mais prático, mais rápido, que ficava em cima de mim, aqui, que está numa prateleira, ficava em cima de mim, né? Mas o que estava acontecendo depois dos longos 30, 35 dias? O que aconteceu? Eu dormia e trabalhava no mesmo local, né? Então, quando eu ia dormir, eu estava mirando o meu computador e quando acordava olhando para o meu computador.
Então, eu estava dormindo no meu local de trabalho, né? Os primeiros dias foram fáceis, foram tranquilos, foram sossegados, mas começou a chegar uma hora que aquilo começou a me dar paura, porque eu dormia e acordava no meu local de trabalho, né? Embora eu levantasse, trocasse de roupa, tudo aquilo que manda o figurino, como se deve trabalhar em home office, né? Você não tem que trabalhar de pijama, desarrumado, desajeitado, absolutamente nada. Você tem que levantar e fazer a sua rotina, porque senão cai na mesmice e acaba dando problema, né? E aí eu tive que mudar de lugar, então eu tive que, no final de semana, arrumar um outro lugar aqui em casa, montar toda uma base, montar todo um escritório, montar uma coisa toda diferente, simplesmente para mim sair de um ambiente para ir para outro ambiente, tá? Para mim não sentir mais aquele impacto, né? Bom, agora eu não estou mais dormindo onde eu trabalho e nem trabalho onde eu durmo, né? Agora meu local de trabalho é meu local de trabalho e onde eu durmo é meu local de descanso, né? Então a mudança, ela é necessária, e quando você começa a sentir dessa forma, é a hora que você percebe que você precisa realmente mudar, tá? Então, se vocês estão passando por algum momento assim, essa dificuldade, então muda de local, dá um jeito de mudar de alguma coisa, fazer alguma coisa, porque a mudança, ela só traz bem-estar a cada um de nós, né? A gente só colhe louros, né, com as mudanças, não é só problemas, não, tá? A gente colhe grandes resultados com as mudanças, tá? Por fim, vocês têm uma atividade aí, uma atividade na sessão 4.2, que já está aberta, né? Fecha às 23 horas, para vocês fazerem também, tá bom? E como um último recado, talvez vocês já até estejam sabendo, mas vamos reforçar isso, por conta aí do confinamento, a região do ABC, né, antecipou o feriado do dia 11 de junho agora para sexta-feira, dia 22, né, se não me falha a memória, acho que é dia 22, 22, e São Paulo, o estado de São Paulo, antecipou o feriado de 9 de julho para segunda-feira, dia 25 de julho, tá? Então, sexta-feira, agora, depois de amanhã, e segunda-feira, dia 25, serão feriados, então não haverá aula, sexta e segunda, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, por favor, pode ficar à vontade aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa.